eu sou filha única da minha mãe e sempre me preocupei que se acontecesse alguma coisa comigo, como ficaria a situação dela. E depois que eu me casei, trouxe essa preocupação para dentro da minha casa e quando eu tive um filho, ela só se ampliou. E eu estou falando de imprevistos como uma doença, um acidente, uma morte, que não é tão imprevisto assim, concorda? Hoje eu vou contar duas histórias reais, para você entender de uma vez por todas que isso acontece. Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal Felice Henriques, explorando o seguro de vida e de pessoas. Esse é um espaço para falar sobre o assunto de seguro de vida, seguro de pessoas, de uma forma imparcial. Tiago e Raíssa eram um casal, jovens, com 4 crianças pequenas. Eles tinham sonhos, planos para eles, para as crianças, para o futuro. No entanto, Raíssa descobriu que estava com um tipo de câncer silencioso e muito agressivo de estômago. E esse câncer, em 3 meses, fez com que a vida deles se transformasse totalmente. Esse casal deixou de existir e passou a ter só o Tiago e seus filhos. Tiago ficou sozinho com 4 crianças, passando agora a ser o único responsável emocional, afetiva e financeiramente. Ele cuida da sua casa, ele cuida dos seus filhos, ele faz almoço, ele arruma a casa, ele leva essas crianças para a creche, para a escola e ele ainda trabalha para prover o financeiro. Uma vida que não tem sido fácil, mas tem coisas que mostram quanto uma pessoa pode ser forte, transformar uma situação trágica como essa em um ensinamento, um legado para a vida, para as pessoas e para os seus filhos. Eu vou deixar o link aqui do Tiago para vocês acompanharem a história dele, porque vale muito a pena. Mas no momento que eu conheci a história do Tiago, acho que por conta de eu trabalhar com isso, o que não saía da minha cabeça é: será que ele tinha seguro? Será que o seguro ajudou de alguma forma? E eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta a ele, e ele me respondeu que não, eles não tinham seguro de vida. Mas e se tivesse? Que seguro iria cobrir isso e como que seria? Nesse caso específico, tem 2 coberturas que teriam ajudado bastante. Seria o diagnóstico de câncer ou doenças graves. Esse termo vai mudar de seguradora para seguradora e as coberturas e o que tem dentro delas também pode mudar. Então, o diagnóstico de câncer. No momento que eles souberam do câncer, eles teriam direito a receber uma verba que tivesse sido contratada, que poderia ajudar com o tratamento, com as despesas, porque certamente nesse momento a estrutura familiar deu uma mexida. Ou esse dinheiro ainda poderia ter sido usado para compra de medicamentos, para cobrir algumas despesas da família. E no segundo momento, a cobertura de morte do seguro de vida. Porque no momento do falecimento, a família, os beneficiários, teriam direito a receber o montante que foi contratado daquele capital segurado. E aí, eles teriam ali um tempo para se reestruturar de uma forma mais tranquila. Um momento para lidar com a dor, com o luto. E no caso do Tiago, ele teve que fazer isso com a dor e o luto dele e ainda administrar o emocional das crianças. E como eles não tinham seguro, não deve ter sido nada fácil. Se houvesse o seguro, ele poderia contratar uma pessoa para auxiliá-lo ali nas tarefas do dia a dia e ele ter um pouco mais de tempo, seja para as crianças ou para trabalhar. O outro caso é de um amigo meu, o Flávio. Ele teve seu pai, que foi acometido por uma doença, foi um AVC. E por conta dessa doença, o pai dele ficou acamado. Ainda era jovem, forte, não tinha nenhum problema de saúde, então ele viveu muitos anos ali em cima daquela cama, sem falar, sem se mover, 0 contato, mas estava lá, vivo. Nesse caso, uma cobertura que teria ajudado é a invalidez por doença. A invalidez por doença traria especificamente neste caso um capital para a família poder usar, que fosse trazendo uma receita que não poderia não ter, mas não foi o caso,
mas auxiliaria na compra de equipamento para os cuidados que ele passou a requerer. Uma cama especial, um colchão, um enfermeiro para dar suporte no dia a dia, medicamentos, enfim, N produtos. E todos estes não são baratos. E foram anos. O seguro daria o suporte para que eles tivessem uma verba ali, pelo menos para parte dessas despesas. E no caso dos seguros que eu comentei até agora, eu vou reforçar, eu já falei em vídeos anteriores e vou continuar batendo nessa tecla. Ah, Felícia, já tá chato você falar que precisa ler as condições gerais, ler o contrato, saber o que está sendo contratado. Sim, também é chato mandar o filho todos os dias escovar o dente, não é? Ainda assim a gente manda. Então você, a mãe chata, e vou falar para você, vai lá, leia com atenção. Se ficou com dúvida, pergunte. Pergunte ao profissional que está te atendendo. Se você estiver por aqui, pode perguntar aqui também nos comentários. Se eu souber, eu vou te responder de imediato. E se eu não souber, eu vou buscar a informação para te trazer. Use esse espaço aqui do canal. Use os comentários. Traga suas dúvidas, as suas incertezas, as suas inseguranças. Traga a sua ideia de assunto que você queira que eu aborde aqui, que eu vou ter muito prazer em fazer isso. Ah, e aproveita, se inscreva no canal e deixa seu like, compartilha seu vídeo para todo mundo, porque todos precisam ter consciência dessas situações. Mas só um ponto que eu quero trazer aqui, tá lá nas condições gerais, mas eu quero comentar com você, é que as coberturas, principalmente de diagnóstico de doenças graves, elas têm carências, franquias, tem limites de cobertura, tem prazo de validade. Então é muito importante você estar atento a isso. E se você me ouvir usando algum termo aqui que não sabe muito bem o que significa, dá uma olhada nessa playlist, porque eu fiz alguns shorts que eu falo alguns significados. Se ainda assim não estiver lá, me traga, que eu vou ter um prazer enorme em gravar um novo vídeo sobre a sua dúvida. Até agora eu falei das doenças, mas também existem os imprevistos acidentais. Você pode estar subindo uma escada, cair. Você pode estar passeando de férias, indo à praia, enfim, sofrer algum acidente. Esse acidente te trazer situações como uma invalidez temporária, por exemplo, onde você fica impossibilitado de exercer a sua função. Isso para um profissional liberal pode ser um grande problema. Tem um vídeo falando mais sobre esse assunto. Eu vou deixar aí, você vai lá e assiste depois. Além dessa invalidez temporária que você teve, você ainda pode ter uma invalidez permanente. Perder movimento das pernas, ficar paraplégico. A gente vê casos de pessoas muito conhecidas. Da Laís de Souza mesmo é um caso que perdeu todos os movimentos. Não é uma coisa que vai simplesmente acontecer e não vai ter consequências. O financeiro é muito afetado em casos como este. E se você tem um seguro que vai te garantir uma verba, isso vai com certeza te ajudar e ajudar a sua família muito. Pode te ajudar a comprar uma prótese, pode te ajudar a seguir com fisioterapias, pode te ajudar a te dar um equipamento de locomoção. E também existem coberturas que te dão uma verba à parte da invalidez para que você possa fazer adaptações na sua casa, colocar barras. Eu já vi casos de pessoas que precisaram quebrar as portas para ampliar, para conseguir passar com as cadeiras, enfim, com o equipamento que a pessoa passou a ter. Então, o seguro de vida pode muito te ajudar nessas situações. Se você tem outros exemplos, vivência, que mostra esse tipo de situação, traga nos comentários. Vai ser muito bom a gente usar esse espaço para conversar a respeito desse assunto, trazer luz em muitos casos. Eu vejo pessoas que estão vivendo ou viveram situações e não sabem se podem usar o seguro que o pai tinha, enfim. Traga aqui que a gente conversa mais sobre isso. E aquilo que eu puder te ajudar será um grande prazer. E eu estou lá no Instagram também. E depois que você maratonar por aqui,
vai lá no Instagram que eu estou lá e sempre falo alguma coisa sobre seguro, dou alguma dica e a gente pode conversar um pouco mais. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, compartilha esse assunto, é muito importante, é relevante para todas as pessoas. E se você faz esse movimento de se inscrever, de curtir e compartilhar, o YouTube entende que esse assunto é interessante, é importante e me ajuda a divulgá-lo a mais pessoas. Um grande beijo para você, até a próxima. Tchau!